Jesus tinha um corpo igual ao nosso, ele tinha os mesmos pensamentos, né? Passava pela cabeça deles os pensamentos iguais aos que nós pensamos, tinha, por exemplo, as emoções, as vontades iguais às nossas, ele tinha desejo, tentações, né? Era provado como nós somos provados. Então é sobre isso que nós queremos falar nessa oitava aula do primeiro trimestre de 2025. E eu quero convidar você para estar com a gente aqui no nosso canal. Mas é muito importante que antes de você mergulhar no nosso estudo, você primeiro dê um joinha aí, faz a sua inscrição e também ativa o sininho para você receber as nossas aulas em primeira mão. E é muito importante também que você deixe o seu comentário durante o momento que você vai estar assistindo o vídeo, porque a sua opinião é importante para que nós possamos desenvolver o nosso estudo aqui, para que você possa ser alcançado e edificado cada vez mais e mais, tá bom? Então, feito isso, vem com a gente. Eu sou o pastor Renato Bronchen, que desejo a paz de Cristo para você. A gente congrega aqui na Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Eunápolis e estamos aqui para trazer uma aula, uma palavra de Deus para a sua vida, para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Então, a nossa lição de hoje é a oitava lição desse primeiro trimestre. Ela fala sobre Jesus viveu a experiência humana e nós vamos falar com a base da Bíblia, da palavra de Deus, para que você possa aprender. Esse trimestre, se você estiver estudando aí, acompanhando, se não estiver, tem um link aqui na descrição e você pode, tanto na descrição, como também no cantinho aqui do vídeo, vai aparecer um link para que você possa entrar aí na nossa playlist da Escola Bíblica Dominical e acompanhar todas as 8 aulas, inclusive essa da agora e as próximas que nós iremos gravar. E se você estiver prestando atenção, você está vendo que essa revista, ela está com um tema, né, que é em defesa da fé de Cristo, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência nos dias de hoje. Foi comentada pelo pastor Ezequias Soares, um excelente exegeta, que está trazendo uma palavra de Deus para nós através dos seus comentários. A gente está aqui só ampliando e explicando alguns detalhes para que você possa ter facilidade para você trazer aí a sua aula. Então, se você está prestando atenção, dá para você perceber que a revista, ela teve aqui, né, nos seus 13 temas, o primeiro tema foi quando as heresias ameaçam a unidade da igreja e o segundo, como somos cristãos. Porém, da terceira aula até a aula de hoje, que são 5 aulas, ela veio trazendo, 6 aulas na verdade, veio trazendo uma temática sobre a cristologia. São 6 temas ligados unicamente à pessoa de Cristo, a cristologia, a doutrina de Cristo ou a cristologia bíblica. Então, quando você estuda essas 6 lições, você vai observar que está um tema conectado ao outro. E aí é onde o aluno e o professor precisam estudar bastante a lição para não ficar algo repetitivo, para você achar que um tema está repetindo a mesma coisa do anterior. Cada tema ele teve por objetivo apresentar por parte a doutrina da cristologia para que você pudesse compreender bem. Só para recapitular, nós tivemos, por exemplo, a terceira aula falou sobre a encarnação do Verbo. Estava focado em falar como Jesus se encarnou e a importância dessa teologia, né? Como ele se tornou homem, como o Verbo veio ao mundo, como foi que aconteceu o processo da encarnação. Na segunda aula, na quarta aula, na verdade, nós aprendemos, que foi a segunda aula da parte da cristologia, sobre o Deus triuno, né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses, mas o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então, todos esses temas foram entrelaçados, mostrando que Jesus faz parte da Trindade. Depois nós estudamos na quinta aula, Jesus é Deus, né? Não é Deus é Jesus é Deus, abordando a divindade de Jesus e a sua igualdade com o Pai. Então, essa lição teve esse objetivo. A sexta lição falou sobre o Filho é igual com o Pai, não igual ao Pai, mas igual com o Pai, né? Explora a relação entre Jesus e o Deus Pai na atividade. Você pode conferir todos esses temas na nossa playlist, que vai estar lá eu ministrando cada tema desse para você. E aí, na aula passada, nós falamos sobre as naturezas humanas e divina, provando para você, à luz da Bíblia,
como que as duas naturezas subsistem na mesma pessoa, né? Na pessoa de Cristo. Como é que Jesus subsistia com essas duas naturezas? Não são duas pessoas, uma só pessoa com duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E hoje nós vamos falar sobre Jesus viveu a experiência humana. Então, vamos dobrar a atenção, vamos mergulhar e eu tenho certeza que você vai aprender muito hoje. Mas antes, quero lembrar você que já está disponível a lição do segundo trimestre de 2025 da CPAD. E vou comentar aqui no nosso canal, né? O nosso canal Renato Promocheck. Se você não se inscreveu, faz sua inscrição. É muito importante você não só assistir, mas se inscrever, porque você vai fazer com que o nosso canal possa entregar para mais pessoas. Pega o link aí, compartilha, coloca lá no grupo dos amigos, dos irmãos, ou manda no privado das pessoas, dos professores, dos amigos, dos alunos, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Então, a próxima revista vai falar sobre o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, nós vamos estudar o Evangelho segundo escreveu João. Então, esse evangelho, vamos tratar de vários temas importantes, vai tratar um pouco ligado ao próprio primeiro trimestre, o segundo trimestre vem numa conexão, vai tratar aí, através do pastor Elienay Cabral, sobre o verbo se tornou, né, em carne, e aí na sequência, novo nascimento, verdadeira adoração, Jesus é o pão da vida, a verdade que liberta, o bom pastor e suas ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, uma lição de humildade, o caminho, a verdade e a vida, a promessa do Espírito, né? Depois tem a intercessão de Jesus pelos discípulos, do julgamento à ressurreição e a renovação da esperança. São esses temas que serão tratados no próximo trimestre. Você fica ligado, fica aqui no nosso canal, que a gente vai estar comentando todas essas lições para que você possa alcançar aí e ser edificado para a glória do Senhor, tá bom? Então vamos à nossa aula de hoje, onde nós iremos falar sobre Jesus viveu a experiência humana. E a nossa revista tem pelo menos 3 objetivos. A nossa aula de hoje tem pelo menos 3 objetivos. O primeiro objetivo é identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Nós vamos mostrar para você como é que a gente consegue conectar e ver ali no texto sagrado a experiência humana do ministério de Jesus. Vamos ver através de textos bíblicos, né? A aula vai ser mostrada dessa forma para que o aluno possa compreender, para que você possa compreender que você está descrevendo como é que a experiência humana é visível no ministério de Jesus. Segundo objetivo é explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. Existem heresias, existem pessoas que negam que Jesus teve pensamentos, vontades, né? Teve uma alma e teve um corpo, né? Eles negam e você vai conhecer a partir do momento que a gente mergulhar na aula de hoje. E também reconhecer como as heresias se apresentam atualmente, como é que elas mostram, quais são as ideias que elas querem passar, negando assim a existência de um corpo físico da pessoa de Jesus. Mas vamos ao nosso tema, porque está muito importante, vou mergulhar em cada ponto para que você possa compreender. A nível de introdução, é bom que você saiba que Jesus não viveu como um monge, um eremita, né, em retiro solitário, isolado da sociedade. Jesus não viveu essa pessoa assim, sem nenhum relacionamento com a sociedade. Tem aqueles monges, né, que é comum vocês encontrar o eremita ou o anacoreta, né, que é o título aqui, os termos que foram usados pelo escritor da revista, na introdução, mostrando que às vezes as pessoas que pensam que Jesus é aquela pessoa retirada da sociedade, que não teve nenhum tipo de convívio com as pessoas. Era aquela pessoa que saía, né, aquele roupão, ensinando 24 horas e não tinha nenhum convívio. Você vai perceber, através do texto, Jesus tendo fome, sede, dormindo, tendo cansaço. Você vai ver que havia um corpo físico e esse corpo também tinha um relacionamento, né, com as pessoas que estavam à sua volta. Inclusive, Jesus foi convidado para ir para um casamento, uma festa. Então você vai ver que tinha toda uma atividade social. A Bíblia descreve que Jesus teve vida social e religiosa. É isso que nós vamos aprender hoje. E essa presente lição, ela pretende mostrar alguns aspectos dessa experiência humana para você. Então vamos ao primeiro ponto da nossa revista, que é a experiência humana no ministério de Jesus. Os debates com as autoridades religiosas é uma prova da experiência humana de Jesus. Então nós temos aqui no nosso primeiro subponto essa prova quando Jesus debatia com as autoridades. Os principais opositores de Jesus foram, por exemplo, os fariseus, os saduceus
e os herodianos. E há até alguns também que acham que havia outros grupos que não foram citados, mas haviam, né, grupos de pessoas que debatiam com Jesus constantemente quando ele ia pregar nas sinagogas, quando estava pregando para as multidões, ele era atestado o tempo todo. Os principais opositores de Jesus foram esses três grupos de pessoas: fariseus, herodianos e saduceus. E eles se uniram numa tentativa de impedir Jesus, o seu ministério, e acabaram levando Jesus a ponto de ser crucificado. Veja, por exemplo, os fariseus, que significa separados. Há vários comentários, e você consegue estudar nos extra-bíblicos aí, mostrando que os fariseus, quando eles surgiram com aquela ideia da boa intenção, né, de tentar proteger a Torá, né, as escrituras, e eles eram grupos separados ali, uma facção ou um grupo, né, a expressão facção às vezes soa mais como a ideia do crime organizado, e essa não é a definição da palavra, a palavra não está tentando trazer dessa forma, mas quando fala facção é um grupo, uma ramificação dentro do judaísmo, onde eles tinham uma visão diferente de interpretação das escrituras sagradas. Inclusive, esse grupo dos fariseus foram divididos em dois grupos, que é chamados aí os Shammai e os seguidores de Shammai, né, do Shammai, e também os seguidores de Léu, que é os elitas. E esses dois grupos tinham visões diferentes, a ponto deles discordarem tantos que eles não conseguiam nem cultuar junto no mesmo lugar. Já havia uma rivalidade tão grande, enquanto que um grupo tinha uma interpretação mais exigente, né, ao pé da letra, eram bem radicais. O outro grupo tinha uma interpretação mais flexível do próprio texto sagrado. Mas os fariseus, eles eram uma seita muito severa do judaísmo. Eles tinham um radicalismo tremendo, uma exigência terrível, a ponto deles criarem uma tradição, onde a tradição acabava se opondo ou superando as próprias escrituras. Só para você ter ideia, o escritor, né, o pastor Hernandes Dias Lopes, cita em um dos seus comentários que havia 39 regras criadas para o sábado, além do próprio mandamento em si. Eles criaram 39 regras a mais, exigindo que as pessoas tivessem que obedecer acerca do sábado. Então, eles criavam uma exigência, um fardo tão grande, que Jesus disse que eles eram o tipo de líder que exigia do seguidor, exigia dos discípulos um fardo tão pesado que eles não queriam nem com o dedinho se esforçar para carregar aquele fardo como eles exigiam das pessoas. Então veja que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, é o que Paulo diz em Atos capítulo 26, verso de número 5, conforme a mais severa seita, né? Essa tradução é uma tradução mais moderna, mas conforme a mais severidade que havia, ele viveu de acordo com os fariseus. Foi o que Paulo disse em Atos capítulo 26, versículo de número 5. Eles defendiam a tradição acima das escrituras e eram membros também do Sinédrio. No Sinédrio havia ali cerca de 70 vagas. Eles eram minorias, eles não eram a maioria eram de saduceus, mas eles tinham um apoio popular muito grande, porque você vai perceber que os saduceus, eles aceitavam apenas o Pentateuco, não aceitavam a ideia de anjos, espíritos e nem na ressurreição, mas eles eram uma classe mais elitizada, eles queriam viver em paz com Roma, não queriam muito problema, um tipo de líderes, assim, de sacerdotes, e na maioria das vezes eles estavam mais ligados ao recurso, ao financeiro, queriam status políticos. Então, quando você vai olhar o jeito que eram os saduceus, eles eram mais distantes da sociedade, enquanto que os fariseus já eram bem mais radicais e davam a ideia de mais santos, né, de mais separados, com roupão, na hora de dar esmola, na hora de fingir para o público que tinha uma vida de santidade. Então esse era o jeito do fariseu. É tanto que a palavra fariseu, quando você usa hoje chamando alguém de fariseu, você está dizendo que a pessoa é hipócrita, né? Virou um jargão ou uma palavra que tem esse significado na atualidade no contexto cristão. Quando você diz que alguém é fariseu, você está querendo dizer que essa pessoa é hipócrita ou tem aparência de cristão, mas não é cristão. Então veja que os fariseus conseguiam manipular mais o povo, a massa,
mas não havia dentro deles de fato uma vida, uma conversão interna. É tanto que Jesus chamou eles de sepulcro caiados. Então eles tinham aparência e chamavam atenção para o jejum, chamavam atenção para as esmolas, para as ofertas, mas era só aparência e nos bastidores eles tinham uma vida completamente de pecado. Então é isso que Jesus está mostrando nesse grupo, os fariseus. Ele também debatia com os saduceus. Você vai ver, por exemplo, em Atos capítulo 5, verso 17, que diz que levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja contra os discípulos ali que estavam pregando o evangelho, e a igreja estava começando a crescer, né? A igreja estava em expansão, e eles se levantaram contra os apóstolos daquele tempo. Então eles não acreditavam em anjos, espíritos, nem na própria ressurreição, também era doutrina que eles completamente rejeitavam. Em Atos capítulo 23, verso de número 8, diz que porque os saduceus dizem, né, que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconheciam uma a outra coisa. Então foi aqui quando Paulo, no capítulo 23, né, que viu lá um sumo sacerdote com uma parede branqueada, né? Alguns acreditam até que Paulo estava com um problema de visão ali e não estava conseguindo enxergar direito. Outros acreditam que Paulo ironizou e vai, né, muitos temas a gente não vai entrar no assunto para não poder criar um debate desnecessário nesse momento. Mas quando você olha, vê que Paulo, naquele momento, viu que ali estavam os saduceus e percebeu que poderia falar de um tema doutrinário que ia dividir, ia colocar alguns a favor dele. Então Paulo usa de forma estratégica o tema que ele falou sobre anjos, sobre a revelação, e aí assim ele provocou uma divisão nos dois grupos, porque ele sabia que os saduceus não tinham a mesma visão que ele tinha, então ele conseguiu conquistar alguns para o seu lado naquele dia. Então uniram-se os fariseus, né, e saduceus para matarem a Jesus, aqui diz o texto. Os herodianos, eles eram apoiadores de Herodes e eram a favor dos impostos. Ele concordava com o domínio, né, de Roma sobre a nação de Israel, defendia, né, o comando de Herodes sobre a nação, e eles eram defensores daquele modelo de governo para que eles pudessem também se dar bem. Então eram apaixonados por aquele governo, defendiam aquele governo, e assim eram os herodianos, bem políticos daquela época. E eles formaram conselho com os fariseus para matar Jesus e livrar-se dele. Então veja que pessoas que pensavam completamente diferentes. Se você for comparar o pensamento do fariseu, o pensamento do saduceu e o pensamento dos herodianos, você vai perceber que eles tinham visões completamente diferentes. E mesmo assim se uniram para tentar matar Jesus de alguma forma. A Bíblia de aplicação, né, de estudo, aplicação pessoal, vai dizer assim: os fariseus e saduceus eram dois principais grupos de liderança religiosa em Israel. No período de Jesus, os fariseus eram mais interessados na religião, ao passo que os saduceus se interessavam mais pela política. Embora os grupos se debatessem, né, se detestavam, havia uma desconfiança entre eles, mas mesmo assim foram capazes de se aliar, se unir com um ódio em comum para destruir Jesus. Os herodianos eram um partido político judeu que esperava restaurar o trono da linhagem de Herodes, o Grande. E Jesus era uma ameaça para os herodianos porque desafiava as ambições políticas que eles tinham. Então eles se uniram no mesmo propósito, ódio da mesma pessoa. Jesus era uma ameaça para aquele sistema estava funcionando tanto na questão política, na questão religiosa, e nos saduceus, que era uma mistura das duas coisas, de política com religião. Então, naquele momento que Jesus vem ao mundo e começa a exercer o seu ministério, pregando, quebrando todas aquelas leis, aqueles ensinamentos, aquelas regras que eles tinham colocado, todo aquele fardo que eles tinham colocado sobre aquelas pessoas. Então, o ensino de Jesus provocou esse alvoroço e, ao mesmo tempo, uma união deles para combater Jesus. Então, Jesus havia o quê? Jesus tinha um relacionamento pessoal com a religião e ele conseguia debater com essas pessoas. Então, a gente está falando de um homem que viveu na terra com intelecto, com raciocínio, com inteligência, e havia debatedores que questionavam ele, perguntavam, interrogavam, faziam várias armadilhas, né, com palavras, com enigmas, para poder prender Jesus de alguma fala, para assim incriminá-lo perante a população e também perante as autoridades. Mas mesmo assim, Jesus foi sempre se saindo, respondendo e dando a resposta certa para que eles pudessem compreender aquilo que ele veio trazer
para esse mundo. Então nós estamos aqui mostrando para você que Jesus teve experiência humana no seu ministério. Ele viveu uma vida nessa terra e viveu de forma plena. E ele teve debates com as autoridades religiosas daquele tempo, que eram os fariseus, eram também os saduceus e eram também os herodianos. Mas o segundo subponto vai falar que é a vida social e religiosa de Jesus. Ele vivia com a sociedade, ele vivia no meio das pessoas. Por exemplo, quando Jesus escolheu os discípulos, ele escolheu os discípulos num ambiente entre amigos. Veja, por exemplo, João capítulo 1, verso 43 a 46, o que diz? Diz que no dia seguinte que Jesus ia a Galileia e achou ali Felipe e disse-lhe, segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então disse-lhe Felipe, vem e vê, e você verá quem é que está ali. Então veja que aqui Jesus está pegando pessoas que tinham relacionamento entre eles, né, amigos, irmãos, outros tinham uma sociedade de pesca, né, onde eles pescavam juntos e ali tinha toda a atividade, e ele também era de Nazaré, onde as pessoas perguntam, vem aqui ver o filho de José que está vindo e você vai ver quem é esse Jesus, você vai conhecer quem é o homem de quem a lei fala sobre ele. Lucas, por exemplo, apresenta amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, como Isabel, mostra que Jesus teve um primo que era João Batista, mostra que teve uma tia, né, que era Isabel, mostra também que teve Zacarias como parente, vizinhos que estavam à sua volta. Então Lucas mostra um Jesus humano, um homem perfeito que viveu entre nós. Veja, por exemplo, Lucas capítulo 2, verso de número 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então veja que aqui é um Jesus completamente perfeito, homem, vivendo entre os homens aqui na terra. Veja, por exemplo, que Jesus interagia com as pessoas independente de sua condição social ou espiritual. Mateus capítulo 9, verso 10. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. Então veja que aqui essas pessoas se reuniram ali naquela mesa e ficaram no bate-papo. Era por isso que eles até queriam condenar Jesus a todo custo, né? Dizendo que Jesus se unia com pecadores e tal, toda aquela conversa. E Jesus mostrava para eles que veio cumprir a missão do Pai, que era salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Lucas capítulo 7, verso 36 diz, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Então vê mais uma vez que Jesus tinha relacionamento com todas as pessoas da sociedade, independente se era rico, se era pobre, se eram pessoas pecadoras ou não, ele se relacionava com todas as pessoas de forma a trazer o evangelho, as boas novas para esta pessoa. A Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal diz o seguinte, Jesus teve uma infância e adolescência normais, em termos de desenvolvimento. Ele passou pelo mesmo progresso que nós, ele crescia fisicamente e mentalmente, ele se relacionava com outras pessoas e era amado por Deus. Uma vida humana completa e equilibrada, portanto era importante para Jesus e deveria ser importante para todos os crentes, desenvolver-se plenamente e harmoniosamente em cada uma dessas áreas essenciais, física, mental, social e espiritualmente. Às vezes nós cristãos temos aquela ideia de que nós temos que nos distanciar das pessoas, da sociedade. E às vezes pregamos o evangelho onde as pessoas acham que ela vai ter que demonstrar esse evangelho apenas dentro da igreja. E aí, meu querido, que é um grande engano, na igreja nós nos reunimos para cultuar a Deus, prestar um culto a Deus, aprendermos a sua palavra e vivermos em comunhão com os irmãos, para que haja comunhão, para que haja aquela ideia de aprendermos ali a palavra, como adorar, como servir, como nos portar, mas é fora das quatro paredes, no dia a dia, no nosso dia a dia, andando, vivendo na sociedade, se relacionando com as pessoas, que a gente passa para elas quem somos.
né? Na hora que você está na escola, na faculdade, no ponto de ônibus, como é que você se relaciona com seus amigos, não é exigindo, sendo, né, um padrão de cristão que não dá um bom dia, que não dá uma boa noite, que não cumprimenta, que não fala, que não conversa, que não sente empatia pelas pessoas que estão à sua volta, com seus amigos, com seus irmãos. Então é a partir da convivência, que você convivendo em sociedade, que você começa exibir, demonstrar o padrão de Cristo para as pessoas. Quem era Jesus, quem é Jesus que você segue. Esse Jesus se relacionou com as pessoas. Ele estava nos lugares não para ser influenciado, mas para influenciar. Então é bom que você coloque bem isso em mente para você não entender que eu estou pedindo para você estar em todos os lugares, qualquer lugar mundano, de comportamento ímpio, e aí você vai permanecer naquele lugar. Mas no lugar em que você estiver, aonde Deus te der a oportunidade de você estar, então esteja ali para fazer a diferença, tá bom? Mas vamos continuar. Características próprias de um ser humano. Jesus tinha. Jesus nasceu de uma mulher, gerado pela ação do Espírito Santo, por obra e graça do Espírito Santo, conforme diz o texto sagrado. O seu nascimento foi normal e comum. Lucas capítulo 2, versos 6 e 7 diz: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos, o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Jesus nasceu na manjedoura, você já conhece a história, né? E o texto diz que ele foi envolto, né, envolvido em panos, deitado na manjedoura. A sua mãe sentiu as dores, né? E havia ali, começou a sentir, né, as dores do parto para ter e dar à luz a Cristo. O próprio João vai dizer que aquele que negar que Jesus veio em carne, esse tem o espírito do anticristo. Então o texto está mostrando muito claro que Jesus veio e viveu como um homem, teve um nascimento normal e comum. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, sono, fome, sede e cansaço. Olha o que diz a Bíblia. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta da cidade. Hebreus capítulo 13, verso 12. Aí Lucas 19, verso 41, ele diz: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Vai vendo aí que o texto está dizendo que ele teve todos esses sentimentos, né, essas características que o identifica como ser humano. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Mateus capítulo 26, verso de número 37. Mateus 8, 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. João capítulo 4, verso de número 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Depois, sabendo Jesus já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse, disse: Eu tenho sede. João 19, verso de número 28. Então está aqui todos os versículos, tem muito mais versículos que a gente poderia citar aqui, falando dessa humanidade, dessas características de quem sentiu fome, sede, angústia, cansaço, né? Quem sofreu, padeceu por nós, para que nos desse o exemplo, para que nos desse a vida que nós temos hoje em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus morreu, porém, ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então está aqui o texto sagrado mostrando para nós que ele também morreu, tá certo? Como homem, dependia da oração e do Espírito Santo. Veja que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4, verso 1. Porém, ele se retirava para os desertos e ali orava. Lucas capítulo 5, verso de número 16. Jesus participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não da nossa fraqueza moral e espiritual. Então, quem dentre vós me convence de pecado?
E se vos digo a verdade, por que não credes? João capítulo 8, verso 46. Então, Jesus está mostrando que ele tinha as nossas fraquezas físicas, emocionais, mas não a nossa fraqueza moral, né? Não a nossa fraqueza moral ou espiritual. Então ele viveu com o homem, tinha os mesmos sentimentos, mas ele não pecou. O texto chega a dizer que em tudo ele foi tentado, porque tentação é uma coisa e ceder à tentação, ser pecador, se tornar um pecador ou praticar aquilo que a tentação está pedindo para se fazer é uma coisa totalmente diferente. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, ser tentado é uma coisa e pecar é outra. Então, Jesus teve vontade, né? Vontade volutiva, igual os seres humanos têm vontade, tem desejos, foi tentado, mas não pecou. É o que a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 4, verso de número 15. Então, veja que a revista Ensinador Cristão diz, diferente do que muitos pensam, o Senhor Jesus teve vida social, compartilhou de uma convivência normal com os seus pais, irmãos, posteriormente os seus discípulos, e por conta da encarnação, ele teve uma como qualquer outro ser humano, diferente de qualquer outra pessoa no sentido de pecado, mas era um ser humano normal, comum, como qualquer outro, conforme defende as Escrituras. Inclusive, o texto sagrado vai mostrar o momento em que as pessoas reconheceram ele, dizendo, está aqui entre nós. Jesus, filho de José, não é esse o pai dele? Não está aqui entre nós, os seus irmãos, e fala o nome de todos os irmãos e também de suas irmãs? Marcos capítulo 6, verso de número 3. Então você percebe o texto sagrado dizendo para mim, dizendo para você, que ele teve familiares, que ele teve parentes, que ele teve pessoas à sua volta. Ele tinha parentesco, familiares, e as pessoas reconheciam quem era ele. Então ele não era um espírito, um extraterrestre que estava aqui na Terra, entre as pessoas, senão as pessoas teriam dado sinais, corrido, fugido, ou tinham visto registrado que era alguém anormal. Mas era alguém normal que estava entre nós, lógico, revestido do poder de Deus para curar enfermos, expulsar os demônios, libertar pessoas, mas ele vivia uma vida na dependência do Pai, vivendo uma vida humana. Só que há heresias que negam a humanidade de Jesus. Com todas essas evidências que eu acabei de mostrar para você, existem várias seitas, né, vários segmentos que foram surgindo ao longo dos anos para tentar negar a humanidade de Jesus. Entre eles foi Apolinário. Ele foi bispo de Laodiceia em 310 a 392 depois de Cristo, que aí daí surgiu o apolinarismo. O apolinarismo é uma doutrina que nega que Jesus teve espírito humano. Para Apolinário, os elementos consultivos, né, ou constitutivos do ser humano são corpo, também a alma animal, que é a sede dos desejos, das paixões, dos apetites, e o pneuma, que é a alma racional. Para Apolinário, ele dizia que Jesus não possuía um pneuma humano, ele não possuía a alma humana, ele possuía uma alma divina, era uma junção lá que acabava juntando, né, essa alma, substituindo a alma espiritual divina, substituindo a alma terrena. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma, né, racional ou espírito, no momento da encarnação. Então veja o que a Bíblia diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Veja o que o pastor Ezequias Soares escreve respondendo a isso. Ele diz, da mesma forma, os gnósticos ensinavam que Jesus não teve um corpo humano, mas um corpo docêntico, né? Isso é, um corpo como um fantasma. Tanto os apolinaristas como os gnósticos estavam sobremaneiramente errados. A Bíblia ensina tanto a atividade como humanidade de Cristo, como ensinou a humanidade de Jesus. No entanto, não neutraliza a sua divindade, ou seja, o ensino da humanidade de Jesus, o ensino da sua divindade não neutraliza uma coisa a outra, porque ele possui as duas naturezas na mesma pessoa. Por não compreender a doutrina,
por não entender o que o ensinamento bíblico dizia sobre o assunto, eles fizeram essa confusão e criaram heresias, distorcendo o texto sagrado. E eu lhe mostrei no primeiro ponto vários assuntos, vários textos, provando para você que Jesus possuía sentimentos, vontades, né? Ele se alegrava, tinha tristeza, tinha todos os sentimentos que um ser humano pode sentir. Como a igreja deve reagir a tudo isso? A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento. Veja, por exemplo, em Lucas capítulo 24, verso de número 39 e 40. Fala do corpo físico de Jesus. Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Lucas capítulo 2, ou João capítulo 2, verso 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Ele também falava da sua própria alma, ele tinha alma e espírito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. Jesus está dizendo que a alma dele estava o quê? Triste. Estava cheia de tristeza naquele momento que ele estava lá no Getsemane, em Mateus 26, verso 38. Veja, por exemplo, Lucas 23, 46 diz, e clamando Jesus em grande voz disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isso, expirou. Está aí o texto sagrado. Veja mais, Jesus é o verdadeiro homem. Veja 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 5. O apolinarismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia em 451. A igreja se reuniu e repudiou e declarou esse ensinamento como uma heresia, mostrando para você que Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do seu povo. Então nós estamos falando de um Jesus que viveu aqui na terra e teve uma vida plena, corpo, alma e espírito. Vamos continuar. Mas não foi só Apolinário, né, que ensinou as heresias. Teve também o chamado de monotelismo. Essa doutrina ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Ou seja, o termo vem de monos, significa único, e telema, que é vontade e desejo. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo como uma heresia. Reconhecemos as vontades, né, de Cristo, tanto a vontade humana como a vontade divina. Então não é apenas ele tinha uma vontade que substituiu a outra e ficou como que fosse algo incompleto. Ele não era 100% homem nem 100% Deus. Em Marcos capítulo 16, verso de número 36, Marcos 14, verso 36, e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, não seja feito a minha vontade, mas aquilo que tu queres. Então, se era a vontade divina ali, não havia vontade humana, ele poderia dizer isso? Veja que ele disse. Então, as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir, são produzidas pela natureza humana, sob a direção divina. Simples assim. O perdoar pecados era uma vontade da natureza divina, mas respeitado e feito e efetuado pela a natureza humana. Simples. Perdoar pecados, quando ele disse, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os teus pecados te são perdoados. Sofrônio, né, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. O credo de Calcedônia disse sobre isso. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar que nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo e único Filho, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constatando ou constando, né, de alma racional e de corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade.
em todas as coisas semelhante a nós, exceto no pecado, gerado segundo a divindade, antes dos séculos pelo Pai e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, gerado na Virgem Maria. Portadora de Deus, né? Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção de naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, Jesus Cristo, Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam. E o mesmo Jesus Cristo ensinou-nos a crermos no Pai, aquilo que ele nos transmitiu e nos ensinou. É o credo de Calcedônia, quando foi feito em 451 para repudiar os falsos ensinos que vinham acerca de Jesus. O pastor Ezequias Soares diz o seguinte: Apolinário, né, dizia que se alguém põe em Cristo a sua confiança como sendo homem, essa pessoa estava destituído da salvação, era indigno da salvação. Olha que loucura que o cara ensinava. Aí Ezequias Soares diz algo sobre o credo, né, dizendo assim: o apolinarismo foi condenado pelo Sínodo de Alexandria em 78 e finalmente rejeitado, declarado como heresia no Concílio de 451. A Bíblia Apologética de Estudo diz que Apolinário se opôs ao conceito da completa união entre as duas naturezas divina e humana e afirmava que Jesus não tinha um espírito humano e que esse espírito manipulava o corpo humano de Jesus. Então veja que as loucuras que eram ensinadas, mas sempre ao seu tempo. Em suas épocas, Deus levantou pessoas capazes de combater, né, de denunciar as heresias e trazer uma palavra apologética de defesa da fé, de defesa do Evangelho de Cristo, como é o tema dessa lição. Toda essa lição desse trimestre, são 13 aulas, combatendo as heresias do passado, que está numa roupagem nova nos dias de hoje, para que você possa compreender. Mas vamos já caminhar para o final, para que a gente possa terminar, para que a nossa aula não fique muito longa, né? Então, como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Elas se apresentam da seguinte forma: existe, por exemplo, algumas seitas, algumas religiões que ensinam que Jesus visitou vários países quando esteve aqui na Terra. Países os mais malucos que você vai ver aqui. Por exemplo, Jesus, durante o tempo que viveu aqui na Terra, só há registro de que ele visitou na vida terrena 3 países: o Egito, Israel, que era o centro ali de suas atividades, a Fenícia, atual Líbano dos dias atuais. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 2, que ele visitou quando era criança, era um menino. Ele foi ali junto com o seu pai, né, que era José, e Maria. Mas o movimento Nova Era e vários outros grupos ocultistas ensinam que Jesus esteve na Índia. Os Mormons, né, declaram que ele esteve nos Estados Unidos. E a Bíblia diz o quê? 1 Timóteo capítulo 4, verso 7. Rejeita as fábulas profanas e velhas, né? Velhas roupagens que existem aí. Então, não há prova, não há registro, não há nada que comprove que Jesus viveu em algum momento em outros países, visitou outros países. Quando eles falam isso, eles querem ensinar que Jesus não foi fisicamente, né? Transcendia, se locomovia, se deslocava de um lugar para outro para poder estar nesses lugares. Então, isso não é verdade, não é o que a Bíblia nos ensina. Os evangelhos não mostram Jesus estranho em sua comunidade, muito menos um forasteiro. O texto mostra que Jesus esteve com seus familiares e a sociedade conhecia isso. Mateus capítulo 13, versos 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, todo esse poder, toda essa autoridade, essa sabedoria? Então, veja que a sociedade reconhecia que ele era o filho e tinha os seus irmãos, conhecia seus familiares, conhecia Jesus ali, viveu como nós, né? Como ser humano normal. Mateus capítulo 7, verso 24, levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se.
porque as pessoas descobriam e ia para cima querendo cura, querendo milagre, e assim acontecia. Já Ezequias Soares vai dizer que os 3 países fora de Israel que o Senhor Jesus visitou foi Egito, quando era criança, Líbanos e as antigas cidades de Tiro, Sidom e Fenícia, que foi agora que a gente citou, em Marcos capítulo 7, e também a Jordânia, que é João capítulo 1, verso de número 28. Então, só esses lugares que há registros de onde ele esteve presente, onde ele ficou, e não há registro de que ele esteve nesses outros lugares como essas religiões acabam sustentando. Jesus era visto como alguém da comunidade. Nos evangelhos, Jesus é apresentado como natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Veja, por exemplo, Lucas capítulo 4, verso 22 e 24. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das suas palavras de graça que saíam da sua boca, e dizia: não é este o filho de José? E ele lhe disse: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui a tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Então está aqui mostrando que Jesus tinha um convívio com a sociedade, um convívio com as pessoas. Veja em Marcos 6,3, como eu disse antes, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? E não está aqui entre nós as suas irmãs? Então sua maneira de viver e seus ensinos reflete a cultura judaica. E não há que se pareça com cultura hindu, com cultura americana, com outros lugares. Ele viveu de acordo com o seu povo, com o seu tempo e com a sua época. E nós temos aqui Ezequias Soares concluindo dizendo: Jesus esteve no casamento em Caná da Galileia. Ele, sua mãe e seus discípulos estavam naquela festa e todos foram convidados. O que deve, no mínimo, ter sido um casamento de parentes ou amigos. Ele viveu como pessoa, né, no meio da sociedade. Jesus foi criança, precisava de proteção divina e dos cuidados maternos. Quando ele foi ao templo que se perdeu, né, com 12 anos de idade ali, os pais perderam ele, na verdade, né, ele estava no templo e os pais foram procurar. E aí saiu desesperado procurando Jesus e levou quase 3 dias para conseguir encontrar. E as pessoas ficam perguntando por que demorou tanto tempo para encontrar Jesus. Uma das razões é a distância que eles moravam de Jerusalém e o grupo de romeiros, né, as romarias que saíam das cidades, porque andavam em grupo. Então, Jesus morava em Nazaré, indo para Jerusalém, cerca de 150 quilômetros de distância. Então, saíam assim os grupos, né, as romarias, que eram, se falava assim, ia em grupo porque para evitar até salteadores, ataques e tudo mais. Então eles iam, acampavam em locais e iam chegando 150 quilômetros, não dava para ir de uma vez só, aquela romaria toda de pé. E por isso que talvez demoraram de perceber a ausência, né? Alguns historiadores apresentam dessa forma, alguns estudiosos, que ao sair de Jerusalém, acreditou se estava com José, acreditou que estava com Maria, com alguns parentes. Quando perceberam que ele não estava no grupo, então tiveram que voltar a Jerusalém para procurar o menino. Então, por isso que levou esse tempo para se localizar. Segundo o texto, levou um bom tempo para que pudesse encontrá-lo, né? Mas, resumindo a nossa aula, concluindo aqui, eu quero deixar a conclusão dizendo que o nosso compromisso é seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. Não tenha medo de se relacionar com pessoas, de ter amizade, de ser amigo. Você não é um ET, um extraterrestre, você é uma pessoa. Você é um ser humano e, como ser humano, você precisa se relacionar com as pessoas. Eu não estou falando aqui de roda dos escarnecedores, né, de lugares ímpios e a ambientes pagãos, mundanos, onde você vai estar sendo seduzido para o pecado. Mas estou falando de conviver como sociedade, ter uma vida social, pizzaria, restaurante, né, há um casamento, a estar convivendo com a sua família, né, a se relacionar com os seus amigos, né, e numa festividade, às vezes, de um trabalho, uma confraternização de amigos, um ambiente, você vai julgar a qualidade do ambiente, de como você vai estar ali. Lógico que você vai guardar a sua fé, guardar a sua integridade, mas não há problema viver, se relacionar com as pessoas. Jesus foi a um casamento, né? Jesus foi a festas. Então mostra o texto sagrado mostrando tudo isso aí. Agora você deve evitar ambientes propensos a te levar a pecar. Não é um lugar que vai estar lá todo mundo se comportando de forma mundana, ímpia,
com um ambiente de som, de música, de cachaça, bebida, um ambiente que não faz o jeito do que você é como cristão, aí você deve evitar esses ambientes. Mas se socializar, estar envolvido com pessoas, se relacionando com pessoas, assim como Jesus se relacionou, e ser um exemplo nesses lugares de orar, ministrar a bênção de Deus, ter o testemunho cristão, conversar com as pessoas. Então, tudo isso é uma oportunidade de você evangelizar, tá bom? E Jesus é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual com o Pai. Como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Assim como é pecado negar a humanidade de Cristo, da mesma forma é pecado também negar a sua divindade. Pois Jesus é tanto homem como Deus. Como homem, sentia as dores do ser humano. Como Deus, hoje supre as necessidades da humanidade. É a frase dita aqui pelo nosso pastor Ezequiel Soares. Que Deus em Cristo te abençoe com essa palavra, que a paz de Cristo esteja no seu coração. E é muito importante, dá um joinha, se inscreve, ativa o sininho e deixa aqui um comentário. É muito importante. Compartilha com mais pessoas. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Vamos estar aqui no nosso canal, Renato Broncheck. Entra aí, não deixe de fazer sua inscrição não, porque você precisa receber essa matéria aqui, esse material em primeira mão para abençoar a sua vida. Deus te abençoe e até a próxima.